eu li no livro do Benê Barbosa uma passagem que ele fala sobre armas, leis e louco. Não foi, não. Esse é o livro de crônicas, né? Sobre o livro Mentiram para mim sobre desarmamento. Ele fala uma coisa que é muito certa. Que quando uma sociedade aceita entregar as armas, significa que ela perdeu. Uhum. Isso foi mostrado na Ucrânia. Né? A Ucrânia aceitou passivamente, em nome da independência, em nome de um bem-estar internacional, devolver as armas nucleares. A humanidade está cheia de exemplos, né, de Alemanha, por exemplo, do nacionalsocialismo. Eu não gosto de falar aquele nome para evitar problemas na plataforma, né? E a gente chama do nome correto, que é nacionalsocialismo, né? Todos esses fatores, né, Tratado de Versalhes e por aí vai, foram justamente para podar, né, para retirar a arma e para evitar com que aquele inimigo voltasse mais forte. Uhum. Esse é o ponto, né? A tentativa, né, de tirar a arma do cidadão comum, ela vai nesse sentido também, né? Um momento, certeza. a partir do momento que a gente aceitar entregar as armas, significa que a gente perdeu. Não, com certeza. E não é questão de aceitar ou não. Às vezes é imposto e a gente, infelizmente, acaba vendo de uma maneira como se a gente não tivesse outras opções, né? Mas eu digo o seguinte, a gente como sociedade, a partir do momento que a gente vê que estão tirando as armas por algum motivo, a gente tem que começar a se preocupar no sentido assim, por que eles estão querendo tirar as armas? Porque normalmente quando alguém um Estado retira as armas é porque ele tem medo que a coisa que ele vai fazer em seguida faça com que as pessoas queiram usar as armas contra o Estado. Esse é o ponto. A gente está aí passando agora nos cinemas, tem o Oppenheimer, né, que foi o cara que criou a bomba atômica. E eu digo o seguinte, o Oppenheimer, as pessoas condenam muito por causa da questão como foi usado no Japão e tudo mais, mas o Oppenheimer deveria ser dado o Nobel da Paz, porque o cara manteve a paz praticamente no mundo inteiro da Segunda Guerra Mundial até agora. Exatamente. Porque o que acontece? Se as pessoas olharem para trás na história, a gente sempre teve guerras. As pessoas... Pode ser antes da invenção da arma de fogo. Tá? As pessoas tinham guerras antes das armas de fogo. Usava pau e pedra, usava lança, usava flecha, usava espada, usava ariete, usava o que fosse que tivesse no seu alcance. A arma de fogo é só um instrumento. Foi um instrumento que foi usado, eu digo muito mais para paz do que para guerra, porque ela foi usada para obtenção de alimento, para segurança, para tudo isso. E quando a gente chegou na era das guerras nucleares, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, a gente entrou num mundo muito mais pacífico do que belicoso. A gente tinha antes desse... E tenta ensinar errado ainda, né? Exato. Como se fosse... os Estados Unidos imperialista foi lá, matou os japoneses... É o seguinte, a gente tinha ali uma perspectiva, seguinte, eu ainda não vi o Oppenheimer, mas eu já tinha lido... Porque sem spoiler, hein, por favor, também não vi. E você também não assistiu, você que está nos assistindo, você não viu, então calma, não vamos dar spoiler. Não vamos, eu também não vi, então tá tudo certo. Mas o que acontece? Eu já li a história da Segunda Guerra Mundial em algumas perspectivas diferentes, né? Eu estudava relações internacionais, e daí o que acontece ali? A gente estava numa beira entre os nacionais socialistas alemães obterem esse tipo de armamento e os americanos obterem esse armamento. Então, os americanos tiveram que correr mais para conseguir esse equipamento. Porque o que acontece? A partir do momento que os nacionais socialistas tivessem ganhado esse equipamento, eles teriam ganho a guerra. Perfeito. Porque não teria como bater de frente. Uma arma que dizima uma cidade inteira, não tem como... E não tinha na época como evitar. Não tinha... como hoje a gente tem radar, a gente tem uma série de outros instrumentos para monitorar quando for lançado uma bomba, o outro já fazer uma retaliação. Aquela época não tinha isso. Então o que acontece? Qual era o parâmetro? Cara, quem ganhar isso aqui ganhou a guerra. E se eles ganharem a guerra, para e pense o seguinte, o pessoal da esquerda não fica o tempo todo dizendo que a gente é nacional-socialista, porque matava judeu, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. O que acontece? A gente teve milhões e milhões de mortes de pessoas inocentes durante o período do regime nazista, né, que mataram judeus, que mataram ciganos, que mataram homossexuais, que muitas vezes as pessoas parecem que não se lembram, matavam pessoas que iam contra o Estado, independente se você era branco, dos olhos azuis, loirinho, se você fosse contra o Estado, você ia
pro campo de concentração também. Esse que era o ponto. Depois a gente viu a mesma coisa acontecendo na Rússia, na China, no Holodomor. A gente viu depois o Mao fazendo a mesma coisa na China, matando muito mais do que nos Estados Unidos, na Alemanha. Mas o que acontece? Se a gente tivesse uma vitória do nacionalsocialismo, a gente viria isso em escala mundial. A gente teria visto isso sendo implementado em todas as nações. Então, assim, é importante ver que isso ali evitou muito mais mortes do que provocou, né? Que se aquilo ali tivesse sido usado pelo outro lado, a situação teria sido muito diferente, mas muito diferente mesmo. As pessoas não têm essa noção. E as armas são a mesma coisa. Se a gente puder olhar um país que é extremamente armado, ele vive em paz, ele não vive em guerra. A gente pensa assim, porque os Estados Unidos é armado, eles vivem em guerra. Em outros lugares. Porque lá dentro, olha, vou te dizer, tá? Que os Estados Armados são bem pacíficos. Eu te digo, eu andaria tranquilamente com uma corrente de ouro no meio do Texas, à noite, sem medo, tá? Os caras lá... Porque o cidadão lá, ele vê o seguinte, se eu deixar isso acontecer com o outro, né? Eu tô lá armado, eu sou um cidadão texano, e o Bruno tá lá andando com sua corrente de ouro. E daí, eu vejo um ladrão vindo e roubando a corrente de ouro. Se eu não fizer nada, aquilo ali vai ser um exemplo para mais pessoas virem e roubarem. Então aqui não. Aqui eu vou defender os meus. Eu vou defender quem é os bons. Né? E aquilo toma uma proporção que nos dá uma paz, uma segurança em geral.